Na aula de hoje, iremos dar continuidade no nosso assunto gravitação. Aula passada, vimos um pouco sobre a primeira lei de Kepler, onde dizia que os planetas giram em torno do Sol em um formato elíptico, onde o Sol ele faz parte de um dos focos dessa elíptica. E vimos também que quando os planetas estão mais próximos do Sol, a sua velocidade é maior. E quando eles estão mais próximos, a gente chama de periélio. E quando os planetas estão mais afastados do Sol, mais distantes do Sol eles estão, a sua velocidade é menor. E então a gente chama esse ponto de afélio. Hoje vamos falar um pouco sobre a segunda lei de Kepler. A segunda lei de Kepler diz respeito às áreas, onde ele dizia que quando o planeta percorria intervalos de tempos iguais, a área varrida também era igual. Vamos analisar o seguinte. Aqui nós temos um planeta bastante afastado, ele está no afélio. Ele vai percorrer um certo espaço, tá? Uma certa área. Imagina, por exemplo, se ele gasta 5 dias para chegar no tempo inicial até o tempo final. Então, nós temos uma variação de tempo gasto de 5 dias, dando um exemplo. Então, aqui nesse ponto, ele vai percorrer uma determinada área. Se esse planeta gasta 5 dias para percorrer, varrer essa área, o que vai acontecer? Se nesse ponto até o outro ponto, tempo inicial e o tempo final, se essa variação de tempo gasto pelo planeta for a mesma dessa de 5 dias, no caso do exemplo que a gente está dando, a área 2 vai ser igual à área 1. Então, Kepler afirmou que quando os planetas gastam uma variação de tempos iguais, a área percorrida também vai ser igual. Tudo bem? Então, a relação que ele montou foi essa, onde ele dizia que a área 1, a área com que o planeta varre, ele gasta um tempo, uma variação de tempo 1, onde a área 2 percorrida, varrida, é gasta pela variação de tempo gasto 2. Tudo bem? E para encerrarmos a aula de hoje, vamos falar da terceira e última lei de Kepler. A terceira lei diz respeito à lei dos períodos, onde sabemos que os planetas giram em torno do Sol em um formato elíptico, onde a elíptica nós não temos um centro, nós temos dois focos, em que o Sol ele está ocupando um dos focos dessa elíptica. Vamos analisar aqui dois planetas, o planeta Terra e o planeta Marte. Nós sabemos que o Sol, a distância dele para o ponto mais próximo da Terra, a gente chama de periélio. Então, nós adotamos um certo raio, uma certa distância entre eles. Então, a distância entre o Sol e o afélio, o planeta Terra, o ponto mais distante onde o planeta está, nós temos um outro raio. Esses dois raios são diferentes. Então, analisando a distância mínima de um planeta ao Sol e a distância máxima desse mesmo planeta ao Sol, nós temos dois raios diferentes. Então, ele tirou uma média entre eles. O que é a média? É a somatória dos dois raios dividido por 2. Então, isso ele fez com todos os planetas. Já que os planetas estão em distâncias diferentes em relação ao Sol, cada um possui um raio médio diferente. Assim como exemplo, nós temos o Marte. Marte, ele tem uma certa distância. Quando ele está no seu ponto mais próximo do Sol, no caso aqui o periélio, nós temos um outro raio, certo? E quando ele está distante, ele está no ponto mais afastado, que a gente chama de afélio, ele tem um outro raio, tá? Então vamos verificar.
Isso daqui é quando o planeta dá uma volta completa em torno do Sol, chegando no mesmo ponto. Isso a gente chama de período de translação. Então, o período de translação de Marte, já que está mais afastada do Sol, é maior. Diferente do período de translação, um tempo em que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Então, cada planeta existe um raio médio diferente e um período de translação diferente. Nós sabemos que o tempo em que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol é de 365 dias e aproximadamente 6 horas. Marte, por exemplo, ele leva 687 dias para dar uma volta completa em torno do Sol. Então, a partir dessa análise, ele criou a lei dos períodos, onde a razão entre o período de translação ao quadrado de um planeta dividido pelo raio médio ao cubo desse mesmo planeta é igual ao período de translação ao quadrado de um outro planeta. No caso aqui, poderia ser a Terra, tá? Essa primeira razão aqui, igual ao tempo, o período de translação ao quadrado, por exemplo, de Marte, dividido pelo raio médio ao cubo de Marte. Tudo bem? Então, ele pegou o tempo, período de translação de cada planeta ao quadrado, dividido pelo raio médio ao cubo do mesmo planeta e verificou que dava uma constante, tá? Então, esse valor era constante. Então, a lei que rege a lei de Kepler sobre os períodos é essa razão entre o período de translação e o raio médio de cada planeta. Tudo bem?